Filhos de Iemanjá. Meu nome é Lederson, estarei com vocês aqui por alguns minutos, trazendo informações do alto, dos espíritos, dos nossos mestres, dos nossos mentores, para auxiliar as pessoas nas suas necessidades, né? Fizemos as últimas lives, temos tido sucesso graças a vocês, devido à necessidade de... Nós temos a nossa casa, que todas as segundas-feiras nós temos as nossas palestras, onde nós recebemos as pessoas, é o Centro Espírita Filhos de Iemanjá. Dá uma boa noite pessoal, Alessandro da Silva, Adriano Santana. Adriano da Silva é meu irmão, já estou aqui postos para mais uma abençoada palestra. Obrigado, mano. Maria Ferreira, deixa eu ver quem mais está aqui. Cláudia Costa, Débora Teto. Temos já, olha como iniciamos agora, já estamos com 3 pessoas. Yasmin, Ana Paula, todos sejam bem-vindos. Vocês não estão podendo ir até a casa, o Centro Espírita Filhos de Iemanjá, mas nós encontramos um jeitinho de trazer a palestra, trazer os ensinamentos, para que você possa se sentir mais aconchegado, mais acolhido, continuar com a esperança e com a fé de que os seus mentores espirituais, suas entidades espirituais continuam a te servir, a trabalhar contigo. Você não está desamparado, nunca se sinta assim. A espiritualidade de luz não abandona ninguém na jornada, não abandona ninguém no caminho, tá? Às vezes somos nós que desistimos da espiritualidade. Muitas vezes nós desistimos por fraqueza, por falta de acolhimento, muitas vezes até por falta de uma palavra amiga, de alguém que venha, nos acolha, nos diga, nos dê direção. E essa espiritualidade de luz, os nossos mestres estão aí para isso. Rosimil, Maria Ferreira, Adriana Cortez, Oxalá abençoe vocês também. Tá? Sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Filhos de Iemanjá, aqui na página da CEF, porque o Centro Espírita não tem. E boa noite, Giane, boa noite, Liz Martins. Oi, Liz, não dei risada no meu sobrenome hoje. Então, pessoal, fizemos semana passada, Almir de Morretes. Vou parar de dar boa noite, senão ficar a noite inteira dando boa noite, tá bom? Vamos continuar, mas bem-vindo a todos vocês, obrigado pela participação. Luiz é o nosso mestre aqui dos bastidores, chega até a trocar o turno de serviço para poder nos dar auxílio aqui. Nenilson, Antonina junto, Nenilson, nosso baba, a benção baba. Temos uma pergunta da semana passada que ficamos sem responder? Temos algumas perguntas, né? Mas antes de... Gente, por que eu estou de preto, né? A gente está sempre de branco, mas por que a gente está de preto hoje? Né? Hoje é segunda-feira, é dia de Exu, né? E nós não podemos falar só do caboclo, dos índios, vamos falar do trabalho também que Exu faz. Esse Exu que muitas vezes, em vários segmentos, em várias circunstâncias, em várias situações, é difamado. Os ensinamentos de Exu é distorcido. Muita da responsabilidade também, né, dos seus aparelhos, dos seus instrumentos, que antigamente se chamava-se cavalo, ou para Exu usava muito o termo burro, né? O meu burro não faz isso, o meu burro não faz aquilo. E num momento mesmo, o Exu incorporado numa pessoa, chamando o seu aparelho, né, o médium, mediador, de burro, estaria de alguma forma ofendendo ele, tá? Tem um porquê nisso também, tá? Seria no sentido de que ele monta nas costas e guia a pessoa porque ela não sabe o caminho, né? Seria dessa forma, por isso que ele se refere à pessoa a cavalo ou como burro, que ele monta na pessoa e dá a direção, dá o caminho para esse filho que não tem, enfim. Porque muitas vezes o mediador não conhece dos trabalhos espirituais. Essa bagagem espiritual, por isso que eu falei, quando a gente procura um terreiro, uma casa, ou um mediador que vai auxiliar você, ele tem que ter essa responsabilidade de canalizar as entidades espirituais, o Exu que seja, e trazer na forma mais pura possível a informação daquele consulente, daquela pessoa que está precisando, daquela pessoa que está ali se consultando. Ele tem que ter assim 100% de assertiva, tem que ser assertivo. Então ele não pode em nenhum momento colocar as suas vaidades, o seu ego, a sua vontade ou até a mistificação. A gente vai falar sobre isso um pouquinho também, como funciona a mistificação. E ela, muitas vezes, a mistificação é bem assertiva, né? Então a gente tem muitas pessoas trabalhando por aí só com a mistificação. Mas tudo tem um tempo, né? Enfim. Então nós vamos falar hoje sobre Exu um pouquinho, porque é muito vasto, é muito grande. É o princípio de tudo sobre Exu. Por que ele tem essa fama hoje, né? E aí o Luizinho está aqui do lado, né? Acompanhando ao mesmo tempo a live. For fazer perguntas, façam perguntas na página do ACEF e ali são respondidas a Azete lá do Rio de Janeiro, tá?
Vamos lá então? Então, como funciona? Como que o Exu veio parar aqui no Brasil? Porque ele não é daqui, né? Então, o Exu veio também, né, são rituais de matriz africana que trouxeram o Exu para cá. Exu, muita gente fala no Exu. Pra gente não falar besteira, né? Não falar aquilo que a gente não sabe. Na Umbanda, são 7 orixás, tá? Vocês sabem quais são os principais, né? São 7 forças maiores na Umbanda. A Umbanda genuína, formada por Eusébio lá, né? Psicografada por um grande médium, ela tem 7 orixás e ela não teria o Exu, né? Porque os orixás seriam suficientes para fazer esse trabalho, mas o Exu também é um orixá. E lá na África não são só 7 orixás, são muitos orixás, mais do que vocês possam imaginar, tá? Se vocês quiserem ter uma literatura específica para isso, né, vocês têm aí muitos escritores que trouxeram, né, tem lá, você vai ler, consultar, pessoas que pesquisam os orixás, tá? Os orixás masculinos, os orixás, entre aspas, femininos, que a gente tem como entendimento de que ele é masculino e que é feminino, porque ele é uma energia, né, da natureza, e essa energia da natureza são através dos nossos preceitos, dos nossos ritos, dos rituais, a gente consegue canalizar e pegar essa energia a favor e infelizmente também a desfavor de alguém, tá? Então a responsabilidade sempre é do mediador, andar na linha, andar no caminho. Exu, ele é o senhor dos caminhos, sim, das mandingas, das feitiçarias, né? Do envolvimento, e ele é tão encarnado, pode-se dizer, assim como nós. Conhece e compreende o ser humano melhor do que qualquer entidade espiritual. Trabalha para o amor, trabalha para o financeiro, trabalha para o dinheiro e trabalha para as atrações. E aí tem uma diferença, né? Exu trabalha para amarração, o Exu mesmo não. O Exu mesmo não faz amarrações. Mas vamos falar sobre um pouquinho também, para você entender isso, sobre graus de evolução espiritual. Todo Exu é evoluído? Vou começar a citar perguntas para vocês aqui. Todo Exu é evoluído? Não, nem todo Exu é evoluído. O Exu Orixá é uma coisa. O Exu que trabalha muitas vezes nos terreiros, que incorporam nas pessoas, que dão consultas, cada um tem o seu grau de evolução. Quanto mais evoluído ele é, mais ele consegue ajudar você. Quanto mais evoluído de conhecimento ele tem, mais ele consegue trazer aquilo que é melhor para você no teu caminho. Porque o objetivo de receber uma entidade é esse, né? Ninguém faz todos aqueles preparos de fazer uma casa, de tomar seus banhos, de fazer os preceitos, fazer as orações, para canalizar uma entidade, um espírito que vem fazer mal para alguém, né? Tem gente que faz, sim, vamos considerar que sim, mas tem a lei do retorno que resolve isso, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas o objetivo de estarmos aqui é para trazer e canalizar a entidade mais evoluída possível, para poder somar na vida dessas pessoas, para poder contribuir na vida dessas pessoas, para poder ter um resultado positivo, que as pessoas procuram os terreiros porque elas têm as suas necessidades. É por necessidade que você vai a um terreiro. Assim, não, você está lá em casa, sentado, passeando. Eu acho que eu vou no terreiro hoje. Tem a vontade de ir ao terreiro? Assim como você tem a vontade de tomar um sorvete, né? Assim como você tem vontade... Não é. Nunca é. Não conheço ninguém que tenha um dia chegado assim, eu tenho vontade no terreiro hoje. E foi, não. Tem as pessoas que são curiosas, que elas vão lá para conhecer os terreiros, né? Que tem uma curiosidade para saber o trabalho, né? Aquelas pessoas rodando lá, incorporando, fumando charuto, cigarro, né? Então as pessoas pensam muitas vezes que os terreiros, os centros são palcos, né? Palcos para uma coisa que você vai assistir. Vou lá assistir um trabalho, assim que a gente escuta as pessoas falarem. Não vá assistir um trabalho, vá participar do trabalho, vá aprender sobre o trabalho, vá conhecer sobre a ritualística, né? Porque tem um objetivo para isso. Meu querido, eu vou precisar que você conecte embaixo, está com 15. Aqui, tá? Então é isso, né? Vamos falar agora do princípio do orixá. Por que ele tem essa conotação negativa aqui, principalmente no Brasil? Então, os nossos ancestrais, há muito tempo atrás, na formação do Brasil, os capelões eram que faziam as transcrições, as traduções de oratória dos negros que estavam aqui no Brasil, principalmente os que falavam Iorubá, né? Então você veja que era alguém, entre aspas, português, vai dar uma tremidinha aqui, ele vai mexer no celular. Alguém que falava português, que falava com aquelas pessoas que falavam Iorubá, que são os negros,
né? E traduzia de uma forma de entendimento para que a gente pudesse entender. Então, você falava lá Ossum, ele falava Ossum, Ossum, quem é Ossum? Para o negro, né? Aí o negro respondia, Ossum, água pura, cristalina, negra, tá? Então assim foram fazendo as conotações. E linkando, né? Como Yansan era a Senhora dos Ventos, para eles. E na igreja católica, o sincretismo, Santa Bárbara. Tá entendendo? Aí começaram a fazer conotações. Então, conforme o entendimento do capelão, ele ia traduzindo que essa significa isso, aquele significa aquilo. Né? Então foi Oxóssi, São Sebastião, Xangô, São João Batista, também tem São Jerônimo, São Lázaro, né? Foi fazendo as comparações que nasceu o sincretismo. Né? Aí o que aconteceu? Foram procurar na África as referências para com isso. E aí tinha muito corte, né? Vocês vão chegar a algumas casas que vocês vão, caso você conheça, algumas casas que você chega na entrada, tá lá os cortes, né? O sangue, a menga, como se fala. Aí sim, aquilo, né? Impactante. O que é isso, né? O capelão. Isso é coisa do diabo. Então o capelão transformou dessa forma e ficou. Então os negros também cultuam o diabo, né? E assim ficou. E assim ficou e está nos dias até hoje, né? O que Exu faz, daí tem, né, todo o perfil de Exu, né, dentro das ritualísticas, a capacidade que ele tem de se envolver nas questões humanas, né? Então ele tem essa habilidade muito grande de se envolver nas questões humanas, mais do que qualquer outro orixá, porque ele é o senhor do caminho, ele conhece o caminho, ele tranca a rua, ele abre, né? Ele fecha, ele amarra, ele leva, ele traz, ele, sabe? Então ele faz tudo o que precisa ser feito. Ele é, na verdade, o mensageiro entre os orixás. É ele que bate a porta do orixá, conversa com o orixá e traz, vai na porta do filho e bate na porta do filho e traz, ó, o orixá está dizendo isso para você, o orixá precisa dizer isso, é Exu que faz. Entre tantas outras coisas que Exu faz. Daí tem até canções que diz, sem Exu não se faz nada, né? E aí ele foi agregado ao ritual de Umbanda, né? Porque o ritual de matriz africana é antes da Umbanda. Ele foi agregado na Umbanda para dar mais proteção. Então algumas pessoas linkadas a isso começaram também a ter os Exus trabalhando dentro dos rituais de Umbanda, para abrir e fechar a Shira para que todo mal não aconteça. Principalmente o senhor Tranca-Rua de Gira, né? O Tranca-Rua de Gira tem esse objetivo. Quem tem casa que trabalha com Exu e tem o Tranca-Rua de Gira, sabe que o Tranca-Rua de Gira vem para deixar que só quem vai ser trabalhado no plano espiritual. Não fica ninguém para fazer bagunça, né? Quando uma casa não tem esses firmamentos, né, ela fica à mercê desses Exus, vamos falar assim, entre aspas, pseudos Exus, com pequeno grau de evolução que acabam entrando e fazendo aquela balbúrdia dentro de uma casa. Então a casa tem que ter firmamento, a pessoa tem que ter vidência espiritual para poder dar direção e direcionamento se ela vai colocar, se ela vai firmar dentro da sua casa o Exu ou não. E normalmente para você que está em desenvolvimento, está iniciando desenvolvimento, quem vai chegar primeiro em você para desenvolver você, adivinha quem é? É isso mesmo. Para homem é Exu e para mulher é Pombagira, né? Aí você pode até chegar em alguns lugares e falar assim, essa Pombagira tem encostado em você. Né, tem uns outros absurdos, né? Você quando bebe, né? Você deve ter ouvido falar isso. Você quando bebe, a entidade se aproxima de você e começa a dar consulta. Você já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi isso, eu já vi isso e já ouvi também, né? Mas a gente tem que ouvir, né? A pessoa estava lá manguaçada, em outro lugar, não estou falando do centro espírita, não falando do terreno, não estou falando do barracão, estou falando na vida, na vida normal. A pessoa manguaçada lá querendo dar consulta. O que é isso? É realmente o protetor dela? É realmente o Exu? Sim, é aquele que acompanha ele, é aquele que protege, é aquele grau de evolução que ele tem, sabe? Então, a evolução no plano espiritual de conhecimento de causas, de auxílio, de ajuda. Então, a evolução e a maturidade desse espírito que acompanha você, que protege você, por isso que é interessante você acertar na casa, no barracão, que vai cuidar dessa parte espiritual tua. Que se ele for bem cuidado, ele evolui muito rápido e começa a ter a resposta rápida na tua vida.
Isso. Daí não vai ter tanta necessidade de você fazer vários tipos de trabalhos, vários tipos de obrigações para a sua vida ir ajustando. Por quê? Porque aquele que te protege, né? O pessoal fala que ele protege, aquele que me protege não dorme, né? O pessoal fala assim. Então, esse vai estar evoluído e vai ter condições de ajudar e auxiliar melhor você e todos aqueles que te procurarem. Se você seguir esta trilha do bem, né? Lembrando da lei do retorno por aí. O mano tá lá dizendo que já fez o firmamento dele. Tem alguma pergunta? Tem sim. Eu ia ali, cara. Você tá com medo de perguntar? As pessoas, por que Exu bebe? Eu vou ter que fazer pergunta, né? Não faço pergunta. Por que Exu bebe? Não, Exu não bebe. Exu não bebe. Tanto que tem muitos médios, mediadores, principalmente os mais. Queria saber sobre a guia, quando usamos e qual a finalidade. Já te respondo, Adriano. Por que Exu bebe? Exu precisa do álcool. Ele não precisa beber, ele precisa do álcool. Como vai se fazer? Então, há tempos atrás, né, vamos falar dos primórdios lá, casas de mais longo tempo, os médiuns eram inconscientes. Eles não lembravam das coisas, porque o espírito tomava toda a forma deles, todo o corpo deles. Então era muito fácil, eles tomavam, eu já vi esses olhos que a terra um dia há de comer, dizia os antigos, e já vi pessoas abrirem a garrafa de cachaça e tomar 3 seguidas. 3 garrafas, qualquer um entraria como alcoólico. Mas Exu não, Exu saiu e deixou a pessoa boa sem o cheiro. Mas por quê? Porque esse médium era inconsciente. Faz isso com o médium consciente hoje. Isso não acontece, isso não funciona, tá? Porque é para ter consciência da missão que lhe foi dada. Ter responsabilidade da missão que lhe foi confiada. Você, mediador, tem que ter essa responsabilidade, né? Então, se você recebe uma entidade que ainda bebe, que ainda usa o álcool ingerindo e não usa o éter a serviço do trabalho, e consegue fazer isso, e é uma plataforma de trabalho, não é uma crítica. Tem pessoas que conseguem, mas tem pessoas que não conseguem separar. Tá? Porque hoje o médium é consciente, tem o inconsciente, tem o semiconsciente e tem o consciente. Tá? Então não é nenhuma crítica às pessoas que nos terreiros bebem, né? Que isso não estou aqui para mudar e não vou mudar uma coisa que é espiritual. A própria casa por si, na medida que ela for evoluindo, ela vai entendendo e vai achando outras maneiras de usar esses paramentos que a Umbanda precisa usar, que os trabalhos espirituais precisarão sempre usar. Então não sou eu que vou dizer aqui que não pode usar. Agora tem que chamar a melhor maneira de usar isso. Entendeu? Guia, né? Qual o momento de guia? A guia tem que ter a firma, né? Sempre tem que ter a firma. O que acontece com... Deixa eu convidar aqui uma pessoa que ela está pedindo aqui. A firma, né? Dependendo do seu ritual da sua casa, vai colocar num tipo de erva, o seu dirigente vai dizer como e quais contas você tem que usar, para dizer como que funciona, né? Tem aquelas guias que são de proteção, tem as guias que são de obrigação, né? Essa aqui é só uma guia, realmente não fiz proteção porque eu não fiz firmamento nela, é só uma guia de paramento, ela é só para paramentar mesmo, tá? Mas tem guias que têm as suas finalidades, a sua funcionabilidade. O que é a funcionalidade de uma guia? Por que as pessoas usam guia? Quem é feito no santo, muitas vezes, tem essas guias de obrigação. O orixá não fica 24 horas aqui na Terra, plugado em você. Porque você está nervoso, está com raiva, você está agitado. Você não está no espiritual. Se não está no espiritual, todo mundo sabe. Fica difícil ter a vibração espiritual. Mas se você corre um risco espiritual, um ataque do plano baixo, uma feitiçaria, algo de qualquer coisa espiritual que vai comprometer você, que vai ter um estrago na sua vida, a sua guia vibra. Espiritualmente falando, ela vibra. E o que acontece muitas vezes quando você dá o choque com alguém, abraça alguém, chega perto de alguém, entra num recinto, ela estoura, né? A vibração foi tanto que ela estoura. É para você entender que você naquele momento está correndo um risco espiritual, precisa ver o que está acontecendo. Quem que vai dirigir você vai dizer para você exatamente o que está acontecendo. Meu pai, minha guia estourou nesse momento, foi assim, assado, vai dizer, se você faz outra, você vai para a camarinha, quem faz de camarinha vai fazer a sua guia lá, ou aquela de proteção você faz outra, ela despacha, não, pode reconstruir que não foi nada, entendeu? Dependendo da orientação que você vai, a orientação que você vai fazer com a guia, mas as guias de obrigações
São aquelas que a pessoa tem que usar 24 horas por dia. E tem as guias de proteções que a pessoa usa quando ela quer para se proteger. Tem umas pessoas que usam no carro também. A Agatha está perguntando se a guia que estoura no trabalho é que está sofrendo ataques também. No trabalho? No Às trabalho. vezes, tem, por isso que eu falei, tem que ver o que está acontecendo, né? Você está no trabalho espiritual, é lógico que você está lutando você está lutando, você está trabalhando com um poder superior e com as investidas do poder inferior. Então é natural que estoure a sua guia dentro de um trabalho. Normalmente, as guias de trabalho, o seu dirigente normalmente ele diz para você despachar e refazer uma nova guia, né? Isso acontece sim. A gente tem. Você entrar em trabalho espiritual, a invasão é natural, né? Porque as pessoas que você vai receber, as pessoas que você vai acolher, as pessoas que você vai dar atendimento, elas são enfeitiçadas muitas vezes. Às vezes elas estão com uma grande depressão e um grande tormento na vida dela, não está enfeitiçada, mas ela se enfeitiça, atraindo o baixo astral. Aí o baixo astral começa a se envolver nela e começa a deixar a vida dela cada vez mais difícil, a ponto dela pensar que ela está enfeitiçada, mas ela não porque fizeram feitiço, ela está enfeitiçada porque ela se enfeitiçou com uma energia ruim. Naturalmente isso é alimento para esse tipo de espírito, entendeu? Que vai se chegar, né? Quem é do mal fica com quem é do mal, quem está triste vai ficar com quem está triste, quem está feliz, está alegre, está positivo, naturalmente não vai ter essas investidas, né? Então procurar sempre ter bom ânimo. Quando sentir essas vibrações, transformar isso primeiro através da postura, do pensamento, e depois, quem é de obrigação, faz as suas obrigações, que resolve todo esse problema. Tem a Camila Gomes aí, tá aparecendo no meu aqui. No geral tem... Você lê agora? Pode ler, senão você olha perto do cargo. Camila Gomes, no geral tem médium que sempre vai ser semiconsciente, nunca vai alcançar a inconsciência? Não. A inconsciência, Camila, boa noite. Camila, a inconsciência é uma mediunidade antiga, tá? Só pessoas de 60, 70 e poucos anos que ainda tem, né? Minha mãe tem 73 anos, vai fazer 74 agora. Ela é uma médium inconsciente, ela não lembra de nada, certo? E quem vai, no sentido de você for praticando a tua prática religiosa, você não vai ficar inconsciente, não. Você vai cada vez mais... Vou falar você por mim e por todos os meus irmãos que labutam na mesma seara, vão compartilhar do mesmo fundamento. Você vai ficando seguro do teu trabalho, tá? Então você vai adquirindo segurança, no sentido de, posso te contar N histórias aqui, minhas e de outras pessoas. N histórias que dão ao médium segurança. Então quando você é seguro do que você está fazendo, você entrega para quem vai te dirigir a tua vida, né? E ele vai dirigir de forma que o sobrenatural acontece, de maneira que não precisa você estar em inconsciência para que aquele que te acompanha, ou aquele que vai naquele momento ser um instrumento de trabalho, seja na gira do caboclo, seja o seu neco velho, seja a Bombogira ou Exu, ele vai tomar a posse sobre você, sem interferir na tua vida, sem você interferir no trabalho dele, tá? Sem ele interferir na tua vida, né? Sem você interferir no trabalho dele. Por exemplo, você é casado ou casada e o teu marido vem consultar com você: minha mãe, quero saber se o meu cavalo está me traindo. Ele está falando com a mulher dele, pedindo consulta para a entidade dela. Olha o B.O. que é isso, né? E você não pode interferir, né? Normalmente eu uso um Exu para saber dessas coisas. Então é um exemplo um pouco forte, mas é que relata bem a realidade. Você não vai interferir no trabalho espiritual dele e ele não vai interferir na tua vida. Então a segurança que você tem, que você está recebendo uma entidade e ela vai fazer o seu trabalho, mesmo você tendo plena consciência. A plena consciência, Camila, com o tempo, é você assistir. Você vai assistir mesmo o trabalho, enquanto ele trabalha. E é muito bonito isso, quando você atinge esse grau de mediunidade. E não demora muito tempo, não. Vai depender da sua entrega, tá? Vai depender da sua prática religiosa. Vai depender também de quem dirige e condiciona você, que vai te dando os instrumentos, vai te paramentando, vai te fortalecendo. E você vai ficando cada vez mais segura do teu trabalho, tá? Mas inconsciente você não vai ficar, ou seja, né? Traçando em miúdos. Quanto mais você incorporar, menos você vai se lembrar. Não. Só que funciona assim. Todas as consultas que você fizer incorporado, não lhe dizem respeito. Tá? Então, e outra, é um pensamento e uma memória diferente da sua. Você vai olhar para a pessoa e, claro, não te diz respeito.
seja uma amiga, seja um conhecido, seja um colega de trabalho, você acerta com ele lá. Ele pergunta, pô, falei com a tua entidade ontem, e daí? Ela falou comigo um monte de coisa, falou isso. Ele vai te contar uma novidade. Não, eu já sabia, eu escutei tudo. Não te diz respeito, não te dizia respeito. Passa a ter respeito a partir do momento que aquela pessoa está te contando. Essa é a postura religiosa do mediador. Né? Mesmo que ele se lembre, né, que com a prática você acaba não lembrando mais, você acaba não lembrando mais, quando a entidade voltar a falar, daqui a 3 ou 4 anos, aquela memória, né, espiritual, ele vai falar com ele como se fosse a primeira vez. E você já não lembra mais. Espero ter sido claro nesse aspecto. Esses são os tipos de segurança. Que ele lembra das coisas dele, a tua entidade, e você lembra das tuas coisas. Você não lembra o que ele conversou porque não te diz respeito, mas que você vagamente lembra tudo. Mas se você tentar armazenar tudo que a sua entidade fala, com todos que você conversa, provavelmente você vai procurar um psicólogo num pequeno breve espaço, porque a cabeça não aguenta. Então deixa para eles o que é deles e fica com você o que é de você. Tá? Muitos médios têm aquela dúvida. Você fica pensando numa coisa, a espiritualidade, antes de você falar com a entidade, ela chega e fala. Ou seja, as entidades leem pensamentos? Sim, claro. Sim, absolutamente. As entidades leem pensamentos, sim. Porque o pensamento é um estado vibracional, né? Até, eu esqueci o nome dele, tinha que ter lembrado para poder relatar isso aqui agora. Mas ele é um pensador, ele é um filósofo que mora numa Kombi, ele largou a vida rica dele para viver com o seu grupo. E ele foi conhecer os rituais de matriz africana. Ele é ateu, tá? Ele não aceita e tal, né? Mas foi com medinho, ficou lá no canto e tal, né? E teve uma hora que ele estava lá assistindo os trabalhos, toda a roupa, né? Ele foi, na verdade, porque disse assim, vamos lá porque vai ter uns comes e bebes grátis. Então ele foi no terreiro, por causa do comes e bebes que era grátis, né? E a gente sabe que as nossas casas fazem grandes festas com grande fartura, porque o objetivo é esse, né? Dar fartura para eles, pra gente atrair a fartura. E ele foi nesse terreiro, né, e tal, e ficou lá no cantinho, tudo ressabiado, e viu a festa. Mas a parte do comes e bebes era numa outra sala. Que daí a mulher ficou na porta, né, a senhora dirigente, assim, pessoal, agora podem entrar por comes e bebes. Então cada pessoa que entrava, ela colocava a mão no ombro da pessoa que entrava. E ele ficou de olho assim, será que a pessoa se transforma? Será que a pessoa incorpora? Cada vez que ela pega o nome, ele viu que não tinha nada disso, não acontecia nada. Né, que era só a bênção do dirigente mesmo para as pessoas entrarem para comer. As pessoas entravam para comer e enfim, passou isso que acontecia. E aí é isso que a gente dá, a mãe de santo, a dirigente diz assim, e você, meu filho, não vai entrar não? Ele olhou pro lado assim, meu Deus, só sobrou ele. Daí ele foi lá, né? A hora que ele passou, aí ela falou assim, ele é muito inteligente, né? Muito inteligente, sempre tem resposta pronta para tudo. Ela passou, pôs a mão no ombro dele, sim, e ela falou assim, você não acredita em nada não, né? E aí ele falou assim, e ele não acredita porque ele é ateu. Você não acredita em nada não? Você não acredita em nada não, né? Daí ele passou e disse, mas eu tenho que dar uma resposta para ela, tem que ter uma resposta para ela se eu acredito, se eu não acredito. E ela respondeu para ele assim, não precisa responder nada não, não precisa forçar a cabeça para tentar me responder nada não. Né? Então vocês sabem, né, que as entidades elas leem esse campo vibracional do pensamento, sim. Muitas vezes você vai conversar com ela, você está com a pergunta pronta, ela já está com a resposta te dando, sem você perguntar nada. Então quando você vai perguntar, quando você vai falar com a entidade, e ela você não dá tempo de você perguntar, ela já começa a falar tudo, ela desenrola toda a tua vida, ela já ajusta, ela diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer, então é porque ela está lendo o teu pensamento. Mas não é na leitura do pensamento, tá? Tem um trabalho técnico sobre isso, que a gente fala sobre essa apometria que acontece. Muitas pessoas não entendem, não visualizaram ainda e não acordaram para esse momento. A apometria ela acontece dentro da Umbanda, né? Porque não tem como as entidades saberem tudo da tua vida, só se você mesmo contar para elas. E na apometria é isso que acontece. Então esse é um dos segredos que trabalha-se na Umbanda. A Umbanda trabalha com apometria mesmo se as pessoas sem saber. Por quê? Porque você chega diante de uma entidade que nunca te viu, ela sabe tudo a teu respeito. Ela só pode saber tudo a teu respeito se você contou. E que parte de você que contou? Se a parte física não foi, com certeza foi a parte astral, ou foi a parte mental, ou foi a parte espiritual que contou para a entidade. E às vezes você está conversando com o teu próprio ancestral incorporado na outra pessoa, né? Você está recebendo orientação de você mesmo, sabe? Então tem uns trabalhos que são muito bonitos, é muito complexo, é muito gigante, né? E a gente está aqui para ajudar a esclarecer as pessoas, para elas não se perderem no caminho. Isso é Umbanda, isso é Exu, né? E Exu conhece esses caminhos melhor do que ninguém nessa terra, né? Oi, Fran, bem-vinda.
Para finalizar? Então estamos com 50 e poucos. Faça uma. Uma pergunta? Você? Eu, uma pergunta? Ah, eu tenho uma pergunta boa para você. Pombagira incorpora em homem? Essa é a pergunta. Claro que incorpora em homem. Mas se tem mulher suficiente na gira, não tem necessidade dela incorporar no homem. Até porque ela gosta mesmo de trabalhar com mulher, né? A pombagira mesmo. Oi, Pitiauer, um abraço. Tava frio em Curitiba, né? Aqui eu tô agasalhado, mas tô morrendo de calor. E por que Exu incorpora em E mulher? por que... Não. Exu Ah, tá. incorpora Então, mulher. já querem confusão aqui já. Vou responder uma pergunta cada vez, tá? Especificamente, responder você que às vezes tem mulheres que até se paramentam de homem, né? Você conhece eu conheço dirigentes, conheço pessoas que são meigas, são educadas, são gentis como mulheres. E quando o Exu chega, né? É um homem escrito, às vezes não precisa nem se paramentar, mas é um homem escrito que fala duro, fala firme e tal, né? E é tão bonito isso, porque você consegue deixar de ver a Regina, que você conhece, por exemplo, a Regina, ela é doce, ela é meiga, mas quando ela incorpora, ela vira um perfeito homem, fala austero, fala firme, né? Alguns falam até palavrão, né? E você consegue deixar de ver a Regina e você consegue ver a entidade mais pesada, seja o Tranca-Rua, seja seu Marabô, enfim, o nome que ele tem, que ele dá, né? Que é a origem do trabalho dele. Aí, o que acontece, né? Então, não é um porquê, mas esse lado masculino trabalhando com o feminino, ou o feminino trabalhando com o masculino, está dentro da tua ancestralidade. Tá? Dentro da tua ancestralidade. Então o dirigente pode identificar quem é e quem foi, no caso, seu Meia-Noite, seu Tranca-Rua, quem ele foi dentro da tua ancestralidade. Tá? Por que ele está trabalhando com você hoje? Por que ele precisa trabalhar com você hoje? Ou por que ele escolheu você como instrumento de trabalho? Tá? Não há nada contra se receber o homem e receber um pombagira. Diga-se de passagem, eu já precisei no sentido de necessidade para trabalhar para alguém, eu tive que incorporar, pela falta de mulher, eu tive que incorporar a pombagira, né, para poder atender o moço, né, mas isso foi uma necessidade. E é uma necessidade que eles costumam mesmo ligar. Então, se um homem trabalha com pombagira, que já vi muitos trabalhar, ele trabalha super bem, né? Sai o homem e fica uma mulher, né? Assim como tem pessoas que são até idosas e recebem a sua pombagira e sabe que a pombagira é moça, a pessoa se transforma, ela fica moça, parece que tem 20 anos, e a pessoa tem 70, tem 60, enfim, né? A gente consegue, a energia deles é tão pura, é tão boa, tão terrena, tão visual, que você consegue ver na pessoa a manifestação do espírito. E esse que isso linka com a pergunta da Camila atrás, da inconsciência. Não, é a prática do trabalho, a segurança do trabalho, que você canaliza tão bem a entidade que sai você de cena e fica a entidade, sabe? Então é muito bacana isso, quando você consegue ver isso num médium. Significa que ele está fazendo dignamente o trabalho dele, né? Dentro do preceito. Esperando sua visita após essa loucura de pandemia. Pois é, o pessoal em Curitiba está me esperando lá. Obrigado, Bianca. Ah, vai cair. Vem aqui, Luiz, socorro. Mexi no celular. Segura aqui. Pra gente encerrar. Então já se passou mais de 30 minutos, eu não quero me alongar, viu? É muita coisa pra gente aprender. Isso é para conversas, histórias de madrugada, para contar os contos, as histórias de feitiçaria, tem umas histórias engraçadas, até um livro de tanta história engraçada de pessoas em terreiro, pessoas em cemitério, né? Aparições enquanto vai fazer a entrega, tem um monte de coisa boa para falar. E esses são os mistérios da Umbanda, o ocultismo, né? É religião essa que eu escolhi por descendência. Meu avô era benzedor, meu pai era umbandista, já tinha seu terreirinho em casa dele, meu irmão também eu também sou, né? E os outros fogem, né? Meu outro irmão, ele faz desdobramento astral e, né, fica brigando com relação a isso, fica capengando na vida, né? E a gente tem que pegar isso que é um dom que Deus nos deu, que é a mediunidade. Nós somos médiuns porque temos mais luz, né, que os outros, né?
mas essa luz que nós temos a mais que os outros não é para se vangloriar, muito pelo contrário, quer dizer que nós temos uma carga a mais de trabalho, que a gente tem que ser exemplo, que os espíritos vão nos visualizar, vão estar batendo na nossa porta, pedindo ajuda, pedindo auxílio, e a gente tem que encaminhá-los, né? Dependendo do grau de evolução que a gente tem, a gente ajuda esses espíritos como a gente pode e da maneira que a gente sabe. Então é muito justo você que é trabalhador da Umbanda, você que trabalha com o seu Exu, sempre fazer um caracol, sempre olhar para si para ver se você está sendo digno de trabalhar com essa entidade espiritual, de maneira que ele evolua no plano espiritual, vá buscar os ensinamentos maiores do Pai Maior e trazer essas pessoas que são tão sedentas hoje de pessoas dignas de trabalho, não de pessoas que explorem você financeiramente, não de pessoas que abusem porque você está fragilizado pela perda de um amor, pela perda de um ente querido, pela perda de saúde, e essas pessoas recorrem a gente, a nós, né, dirigentes, nós, pessoas que trabalhamos, eles recorrem a gente como a última esperança, porque, como falei lá no começo, ninguém bate no terreiro porque resolveu fazer uma visita, vai porque está precisando, né, e que não sejamos nós, já basta o mal que já está acontecendo com eles, não sejamos nós a praticar isso, que nós possamos ser a solução na vida deles, de alguma forma ajudar, colaborar, contribuir, tá? Eu espero ter contribuído com vocês essa noite, como todas as segundas-feiras, a gente auxiliando, ajudando na medida do possível. Boa noite, Laruie Exu e Sarabomba, para quem é Sarabomba? Boa noite a todos, até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir.